Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós estaremos refletindo dos versos de número 40 até o verso de número 45. A Bíblia Sagrada diz assim: E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e em todas as partes iam ter com ele. Quero dar um título à nossa reflexão, e o título que julgo apropriado para isso é A Purificação Desejada. Como eu e você podemos observar, Jesus estava diante de um homem com uma doença contagiosa, e algo logo de imediato chama a minha e a sua atenção, é porque aquele homem ele não vai pedir para Jesus para ser curado, mas para ser purificado. Então, percebamos algo. Você, de caras, percebe um homem acometido de uma doença que, no mínimo, esse homem deveria estar em situação de isolamento. Porque se nós nos reportarmos ao Antigo Testamento, nós vamos perceber que tais pessoas não podiam sair a público. No entanto, esse homem, que já estava tão machucado pela situação, tão acostumado com o preconceito das pessoas, tão acostumado com a situação de ser discriminado, esse homem, ele resolve ir ao encontro de Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, quando ele olha para esse homem, que Jesus olha para o que esse homem está pedindo, esse homem vai dizer: se tu queres, tu podes limpar-me. Aquele homem então sabia que Jesus tinha a solução para o seu problema, que Jesus tinha poder para limpar aquela doença terrível que estava sobre si. E Jesus é movido de íntima compaixão, e Jesus vai fazer aquilo que contraria as nossas atuais leis, as nossas atuais recomendações. Jesus vai estender a mão para aquele homem e Jesus vai dizer: quero ser limpo. Nós estamos vivendo dentro de um contexto onde a pior doença não é o Covid-19, mas a doença que Jesus precisa exercer uma verdadeira limpeza. Chama-se pecado, chama-se preconceito, chama-se divulgação de más notícias. Notem vocês que Jesus ele olhou para aquele homem com íntima compaixão. E tenhamos a absoluta certeza que nos nossos dias o olhar de Jesus, o olhar de compaixão continua se estendendo a inúmeras pessoas que dessa compaixão necessitam. Jesus adverte aquele homem, depois daquela lepra ter desaparecido dele completamente, dele ter ficado limpo, que ele não estivesse divulgando para ninguém, mas que ele estivesse cumprindo o que está na Bíblia Sagrada. Que ele estivesse indo até o sacerdote, mostrando para o sacerdote, e cumprindo aquilo que o Antigo Testamento determinava. E se você tiver curiosidade, depois em sua casa, abra em Levítico capítulo 13 e 14, e você perceberá que ali em Levítico fala-se detalhadamente a respeito da lepra, a respeito do leproso, das leis da lepra. O interessante é que após a cura desse homem, ele sai por toda parte,
ele sai apregoando a palavra de Deus, mesmo desobedecendo Jesus, que o advertiu, em virtude de Jesus já não estar podendo andar mais em público, ele se tornara muito popular. E por conta disso, Jesus havia advertido aquele homem. Mas aquele homem se tornou um verdadeiro pregador de boas notícias. E como isso tem faltado nos nossos dias. Pessoas que divulguem boas notícias. Pouco se divulga a respeito das pessoas curadas de Covid-19. Pouco se divulga o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas. Nós enfatizamos muito más notícias. Nós nos tornamos verdadeiros abutres em meio a muita carniça. E não era isso que Jesus desejava para a vida daquele homem. Aquele homem tomou uma postura correta, e é o que eu espero que a nossa sociedade tome. Uma postura de divulgar boas notícias. Esse homem fez isso. E desejo que eu e você possamos fazer isso também. Porque o pânico já está espalhado. Aquele homem sabia que no seu tempo ele era impuro. Ele era considerado um impuro para aquela sociedade. Mas na verdade, ao meu ver, aquela sociedade estava muito mais contagiada pela impureza do que aquele próprio homem. Que nesse dia Jesus nos leve a buscar essa limpeza de corpo, de alma. Que nós possamos nos purificar na presença do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e conceda um dia cheio da sua graça e das suas inúmeras bênçãos. Fique com Deus. Que Jesus Cristo esteja te abençoando.